Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e nós já estamos aí há muitos dias sem postar, né? Eu mudei de casa, mudei de cidade, fiquei vários dias aí sem poder gravar, mas agora eu pude retornar aí com os nossos estudos de teologia sistemática. O último vídeo que eu tratei aqui com vocês foi sobre soteriologia, né? Nós estamos agora dentro desse assunto e são vários assuntos, né? São vários tópicos dentro dessa temática sobre soteriologia, né? A doutrina da salvação. E falamos há pouco, né? Sobre os últimos vídeos falaram sobre a doutrina bíblica da eleição e agora nós vamos falar sobre alguns equívocos a respeito da doutrina da eleição. Quando nós falamos de predestinação, de eleição, de calvinismo, de livre-arbítrio, sempre vem perguntas à nossa mente e o que muitas vezes tem causado um equívoco da parte daqueles que se propõem a conhecer a doutrina. Sempre vem perguntas na nossa cabeça, não é? Desde muito cedo, quando eu comecei a estudar isso, quando eu comecei a ouvir os professores falando a respeito disso no seminário, vinham perguntas à minha mente, vinham questionamentos e dúvidas, e muitas vezes equívocos também a respeito da doutrina da eleição. Talvez essa também seja a sua dúvida e nós vamos tentar aqui sanar da melhor maneira possível. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Ative aí o sininho de notificação para você sempre receber o nosso conteúdo e poder colaborar com os nossos vídeos. A gente vai melhorar muito ainda a qualidade aqui. Eu estou meio que improvisado ainda, não tenho uma mesa de som legal para poder processar o áudio e tal, mas com o tempo a gente vai melhorando. Eu já vou compartilhar aqui com vocês a minha tela para nós podermos tratar desse assunto, não é? Equívocos a respeito da doutrina da eleição. Bom, um dos primeiros equívocos a respeito disso é que a eleição, quando nós falamos de doutrina da eleição, que Deus escolhe, que Deus elege, que Deus predestina, os pensamentos a respeito disso giram em torno dessas coisas que eu coloquei aí. A eleição não é fatalista nem mecanicista, não é? Por fatalismo entende-se um sistema no qual as escolhas e as decisões humanas não fazem diferença alguma. Então, quando nós falamos de predestinação, de que Deus elegeu pessoas para a salvação, dá a impressão, ou logo de cara, as pessoas entendem que aquilo que Deus predestinou vai acontecer, né, como obviamente vai acontecer, mas que isso não é de forma orgânica e que as decisões do homem, aquilo que o homem faz, não é levado em consideração, ou que ele não vai agir por si mesmo, ele não vai fazer as coisas de acordo com sua própria vontade. Até no ato da conversão, a pessoa faz aquilo porque quer, ela se entrega ao Senhor porque ela deseja fazer aquilo. A diferença é que Deus, por meio do Espírito Santo, alterou suas vontades, seus desejos. E agora ela deseja aquilo que antes ela odiava, que é a presença de Deus, que é Jesus Cristo, que é a igreja, que é amar ao Senhor. Então, as escolhas e as decisões humanas são levadas sim em consideração. De modo que a eleição não é uma doutrina fatalista que leva o homem a pecar ou a obedecer como se ele fosse um robô ou como se ele não tivesse noção daquilo que ele está fazendo ou como se ele estivesse fazendo algo que ele não queira, não é? E por mecanicista entende-se um universo impessoal no qual todas as coisas já foram determinadas por uma força impessoal. Então, é como se Deus tivesse dado corda no mundo e deixado ele, né, a seu bel prazer. Né? Estabeleceu as leis, colocou os princípios e tudo que o homem está fazendo, tudo que o homem deixa de fazer ou faz,
é algo já pré-organizado, um negócio já pronto, em que a vontade humana, o desejo humano, não seja algo que Deus leve em consideração, não é? Um universo impessoal, é alguma lei, alguém que impõe alguma coisa, que coloca alguma coisa ali, e as pessoas já não têm mais ali a sua vontade de agir, os seus desejos. As pessoas não fazem as coisas mais porque elas querem, porque elas desejam, porque elas escolheram aquilo, não é? Existe uma coisa muito ruim, muito errada no pensamento, principalmente daqueles que divergem do calvinismo, de que as pessoas que entendem o calvinismo não acreditam que as pessoas fazem escolhas, não é? Isso não é verdade. Nós fazemos escolhas todos os dias. A diferença é que as escolhas que nós fazemos estão baseadas em pressupostos, estão baseados em cosmovisões, estão baseados na nossa vida, no que nós entendemos por certo e errado, né? Nós somos livres para escolher, mas nós não somos livres das razões pelas quais nos levam a fazer essas escolhas. Nós não escolhemos, não é, livremente determinada coisa, mas as escolhas que nós fazemos, não é, nós decidimos que vamos optar por A ou por B, mas essa escolha, o que está por trás dessa escolha são vontades, são desejos pecaminosos ou desejos santos, no que se refere à santidade, né, e à conversão. E esses desejos são reais e essas coisas são parte de nós, são sinceras em nós, são reais. Não é algo pré-programado, não é? Nós não somos máquinas na mão de Deus. Nós não somos alguém que Deus foi lá e deu corda e a gente sai agindo como um robô. Não. Nossas decisões são reais, nossas escolhas são reais. Tudo que nós fazemos pautado naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós desejamos, e sempre há uma escolha: aceitar isso ou negar, né? Mas nós, com o nosso coração inclinado ao mal, muitas vezes fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, é por isso que fazemos errado. E nós precisamos do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para nos levar a fazer a vontade do Pai. É por isso que nós acreditamos que a salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Porque, embora nossas escolhas sejam reais e é nós que nos voltamos a Deus, porque nós desejamos aquilo, não é? Mas dentro de nós há uma ação do Espírito Santo que nos leva a desejar o bem, a desejar o Senhor. Isso não é por nossa livre e espontânea vontade. Nós decidimos por Cristo depois que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo fez uma obra no nosso coração, abriu os nossos olhos e por fim agora nós podemos escolher aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, a eleição nesse sentido não é fatalista e também não é mecanicista. Em Efésios 1, capítulo 5, nós temos aí as causas da eleição. Talvez o capítulo que mais tirou da minha cabeça ou eliminou o maior número de dúvidas quando eu tinha começando a estudar a doutrina da eleição foi justamente Efésios capítulo 1, do 3 até o verso 13. São uma oração do apóstolo Paulo que me tirou boa parte das dúvidas que eu tinha com relação à doutrina da eleição. Por ela não ser mecanicista nem fatalista, o verso 5 diz que a eleição de Deus está baseada no seu amor, não é? Com muito amor com que nos amou, nos elegeu, nos escolheu. Então, a predestinação, a eleição de Deus, o fato de Deus nos escolher para a salvação não é algo feito baseado no fatalismo e nem algo mecânico, mas é baseado no seu amor. O Senhor amou e escolheu um povo para salvar. Então ele fez isso baseado no seu amor. Não foi baseado em mérito,
não foi baseado em fé, porque nós não criamos antes, não foi baseado em presciência, foi baseado no seu amor. Então a eleição de Deus está baseada em seu amor. Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, ao contrário do que muitos falam, né, que já que Deus predestinou uns para a salvação e outros, né, a dupla predestinação, né, que muitos acreditam, e outros para ir para o inferno, então quando alguém está indo para o inferno, Deus se alegra, ou Deus é alguém impessoal que olha para isso e simplesmente diz, tinha que ir mesmo, eu que mandei ele para lá, tanto faz para mim, como se Deus não fosse um ser impessoal, que ele não tivesse amor, compaixão, misericórdia, mansidão, não é? Como se Deus fosse simplesmente como os ídolos, não é? As pessoas confundem o Deus da Escritura com os ídolos pagãos que não demonstram nenhum tipo de sentimento, são impessoais, não é? Então, Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não se alegra com pessoas indo para o inferno. Jesus exige de nós uma resposta ao Evangelho. Mateus capítulo 11, verso 28. Vamos dar uma olhada nesse texto. Mateus 11, o verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, me busque, não é? Venha até a minha presença. Eu sou capaz de trazer alívio para as vossas almas, para você sobrecarregado pelo pecado, pela queda, pelo mal, pelo engano. Eu posso trazer alívio para vocês, para a sua vida. Então, isso diz que, de certa forma, o homem responde a Deus. O homem vai até Deus. O homem precisa buscar ao Senhor nesse sentido. Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, a Bíblia tem essa mescla de textos em que, ao mesmo tempo em que Deus diz que está buscando o homem, que está indo atrás do homem, que vai em busca do perdido, que vai em busca daqueles a quem ele quer salvar, mas também há versículos em contrapartida que dão uma responsabilidade ao homem de buscar ao Senhor, de chamar ao Senhor, de ir até o Senhor para que tenha o alívio para suas almas. Então, é uma exigência da salvação, uma resposta positiva ao Evangelho. O homem precisa crer, precisa aceitar, precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, não é? Outro texto aqui em João 5, verso 40, diz que não aceitaram, pois são duros de coração. Então, a ideia aqui o texto poderia dizer, se a eleição fosse algo fatalista, olha, eles não acreditaram porque Deus tinha predestinado eles para o erro. Deus tinha ordenado que eles fossem para o inferno, não é? Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos aqui uma responsabilidade humana, embora a predestinação seja uma realidade, a responsabilidade humana de corresponder a essa mensagem do Evangelho. O que não aconteceu aqui no texto em destaque. Por quê? Porque preferiram continuar com seu coração endurecido, ouviram o Evangelho, mas não responderam positivamente a ele, por causa do seu duro coração, e não por causa de uma predestinação fatalista ou mecanicista. Fazemos escolhas reais que mudam o curso dos eventos no mundo. Embora Deus esteja conduzindo a história e o fim já esteja determinado, decretado por Deus, nossas escolhas são reais e elas mudam a realidade das coisas. E nós vamos responder por essas coisas, seja positivamente ou seja negativamente.
né? Nós vamos responder a essas coisas erradas que nós fazemos. É por isso que haverá um julgamento, não é? É por isso que o homem passará diante de Deus e terá que responder pelos seus atos, pelo bem que fez ou pelo mal, porque há essa capacidade do homem de escolha, de responder positivamente à mensagem do Evangelho ou não, e mudar o curso das coisas segundo aquilo que lhe é cabível fazer. É óbvio que o homem não pode mudar a volta de Cristo, é óbvio que o homem não pode mudar várias coisas que Deus estabeleceu, mas as escolhas do homem são reais e elas mudam coisas, eles fazem coisas positivas ou negativas, e essas escolhas são reais e eles vão responder por essas escolhas que fizeram. Temos de pregar o Evangelho para que as pessoas respondam a ele, não é? Então, há vários textos aqui, eu vou ler apenas esse de Atos 18, para nós entendermos isso. Que o que nós fazemos é isso, é anunciar o Evangelho, e nós esperamos que pessoas respondam ao chamado do Evangelho, para que assim sejam convertidas de fato, né? Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Olha que interessante, aqui nós temos um texto que claramente tem eleição divina e responsabilidade humana, não é? Você observa que ao mesmo tempo em que Deus está falando para o apóstolo Paulo, quando ele estava em Corinto, que para que ele não temesse, porque ele deveria ir para Corinto anunciar o evangelho, não é? Vai e não te cales, não é? Pode ir, porque eu tenho muito povo naquela cidade. Se a eleição fosse fatalista ou mecanicista, aquele povo não precisaria ouvir a mensagem do evangelho e responder positivamente a ela. Eles simplesmente, Deus poderia convertê-los de qualquer maneira. Deus poderia mudar o coração deles sem a mensagem do evangelho. Não é algo fatalista, não é algo mecanicista. Deus não converte quem quer, a hora que quer, do jeito que ele quer. Então, Deus simplesmente poderia mudar a intenção do coração deles sem uma pregação do evangelho, mas não é dessa maneira. Paulo necessitava ir até aquele local e anunciar as verdades do evangelho, e as pessoas deveriam responder positivamente para serem convertidas, não é? E para mostrarem que os seus nomes estão escritos de fato no livro da vida. Então você observa que há uma resposta, há uma eleição divina. Olha, eu tenho muito povo naquela cidade, mas você precisa ir. A salvação é por meio da anunciação do evangelho, e a partir daí o Espírito Santo age e há uma resposta nos corações humanos. Então não é algo mecânico, não é algo perverso, cruel, não é? Mas é por meio da pregação da palavra. A eleição não se baseia na presciência de Deus. Não somos escolhidos por causa da fé, não é? O verso 5, 6, eu até citei isso quando eu estava falando do Efésios 5, que Deus, a ideia de que não é baseado na presciência é que muitos dizem o seguinte, que Deus nos elegeu porque ele foi no futuro, não é? Com a sua presciência, como Deus é eterno, então ele não está restrito ao tempo. Então ele foi lá no futuro, viu que nós iríamos aceitar e aí veio e nos elegeu. Não é? Não faz o menor sentido isso. Porque Deus não se baseia na sua presciência para eleger pessoas à salvação. O que me dá a entender que de qualquer maneira a eleição seria bem fatalista e bem mecanicista se ela fosse baseada na presciência. Porque isso significa que
Se Deus foi no futuro, viu que eu ia me salvar, né? Viu que eu ia aceitar e me predestinou, o percurso não é da minha vida, a minha vida inteira eu não tenho a possibilidade de me desviar e nem de fazer nada, porque Deus já determinou, não é? Ele já foi no futuro e viu e selou aquele destino que eu mesmo aceitei pelo meu livre-arbítrio, né? Como eles dizem. Então, se eu já aceitei lá, quer dizer então que eu não, que do dia que o Senhor me elegeu até eu chegar nesse período, eu não posso me desviar. Isso é mecânico. Isso é fatalista, não é? E não a maneira como Deus determinou e estabeleceu a eleição. Então, você vê que não é baseado na presciência. Se foi baseado na presciência, quem que me salvou naquela presciência? Não é? Senão o Senhor, desde antes da fundação do mundo, desde antes de que eu possa crer, Ele já me elegeu e colocou em mim o Espírito Santo por meio da palavra e eu fui levado à fé, né? Não somos escolhidos por alguma coisa boa em nós. Isso elimina completamente a salvação por meio da presciência, né? Romanos 9 uma, sei lá, como se diz, um rolo compressor em cima da presciência. Porque não tem fundamento. Não é? O texto fala, citando Esaú e Jacó como exemplos de predestinação, Paulo fala que os meninos não tinham ainda pecado, feito coisa certa ou errada, e Deus já havia escolhido Jacó para ser o sucessor, Jacó para ser o herdeiro da primogenitura, e não Esaú, o que nasceu primeiro. Então, mostra que a escolha da salvação está em Deus e não nas obras humanas e não naquilo que o homem faz de certo ou errado, de bom ou de ruim, não é? E por fim, a eleição de Deus é incondicional. O Senhor salva porque Ele decidiu fazer assim por meio do seu muito amor com que nos amou. É o que diz Efésios. Não são os nossos méritos, não são as nossas boas obras, as nossas boas ações, tudo isso não conta como critério para a salvação. As nossas boas obras são depois de que Deus nos elegeu. E se você ficar conosco, você vai compreender muito bem isso. Os próximos vídeos vão falar muito disso. Os salvos têm obras, boas obras, mas eles não foram salvos por causa dessas boas obras. Foram salvos por causa do sangue de Jesus. E porque receberam o sangue de Cristo, porque creram em Cristo, agora eles podem, por fim, realizar boas obras. Então, não, a nossa salvação é incondicional. É contra as nossas condições. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez. A salvação é meritória, sim, mas é nos méritos de Cristo Jesus e não nos nossos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido bem até aqui, não é? Nós já vou encerrar por aqui, mas virão vários vídeos, não é, a respeito disso. Fique conosco, comente aí o que você acha, o que você entende a respeito disso, se ficou alguma dúvida, e nós vamos respondendo aí ao longo das exposições. Até mais, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.